Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, onde todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus direto para o teu coração. E hoje nós vamos dar sequência à nossa série Falando por Parábolas, onde estamos falando um pouco sobre o intuito, o sentido, o significado de cada parábola de Jesus e o que ele queria dizer por trás daquilo, por que ele falava com parábolas. E já falamos sobre muitas parábolas, hoje vamos dar sequência e vamos falar sobre duas parábolas que falam sobre a mesma coisa. O significado, o valor do reino dos céus. Qual é o valor do reino dos céus? Se você pudesse quantificar isso na nossa moeda atual, como é que você quantificaria? Quanto vale? Milhares, milhões, bilhões, trilhões? Quanto será que custa? Essa é a pergunta de hoje e nós vamos responder com a Bíblia segundo Jesus. Vamos lá. Se você puder, abra sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 13, versículo 44. Vamos lá. Leiam comigo. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Então, vamos falar primeiro sobre essa parábola. É uma parábola bem curtinha, se chama a parábola do tesouro escondido. E aqui Jesus está fazendo uma analogia, tentando nos mostrar qual é o valor do reino dos céus. É algo que no momento que você entende o valor dele, você está disposto a vender tudo que tem, para que aí sim você consiga usufruir daquele novo reino. Afinal, é algo que normalmente, se você não entende o valor, você não consegue usufruir. Você não consegue, de fato, entregar nada que você tem para trás. Muita gente me fala assim, Vitor, mas... e assim, eu confesso que eu mesmo já pensei muito assim. Pô, Vitor, para eu viver com Deus, para eu realmente seguir Jesus, eu preciso abrir mão de muita coisa, né? E eu sempre falo, não, na verdade você não precisa abrir mão de nada. Você só precisa entender o significado. Porque se você entende o significado de viver com Deus, de caminhar com Jesus, de seguir a palavra de Deus, você vai se entregar. E conforme você vai se entregando, aí sim você vai reparar que as suas vontades vão mudar, que os seus gostos vão mudar, que a sua percepção das coisas vai mudar. E tudo isso é uma transformação que é de dentro para fora. Então, não basta entender racionalmente. Nem tente, nem se esforce em tentar entender, se você ainda não reconheceu Jesus como teu Salvador, se você ainda não se entregou para viver de fato com Deus. Porque é tudo consequência. É igual você querer, por exemplo, justificar ou, por exemplo, explicar para alguém que não tem filhos o que é ter filho. Você pode falar horas, você pode falar dias. A pessoa vai, tá, entendi, tá, então dá trabalho, então... Mas se ela não tem filho, não adianta. O conhecimento teórico que você pode passar só falando nunca vai ser reconhecido de fato na prática, porque ela não viveu aquilo. Então, a vida com Deus, a vida com Jesus, ela tem muito mais a ver com experiências práticas do que teóricas. Por isso que se você não reconhece Jesus como teu Senhor e Salvador, você nunca vai entender. Além disso, além de entender que teoria é uma coisa, prática é outra, aqui a gente está falando de uma outra esfera. Porque uma coisa é entender pelo intelecto, pela mente, que a gente está falando da alma. Outra coisa é você viver aquilo no espírito. Que a Bíblia deixa claro que é uma terceira dimensão que existe e que nós podemos acessar através do Espírito Santo de Deus, a partir do momento que nós somos guiados por Deus e por Jesus. Então, se nós entendemos esse princípio, o valor do reino dos céus ele passa a ser uma consequência para que nós já vivemos. Amém? E para entender isso sobre uma outra parábola, vamos dar sequência ainda no mesmo capítulo, no versículo 45 agora, vamos falar da parábola da pérola. Ó, o reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. Aqui mais uma analogia muito similar, né? Só que agora usando o exemplo de uma pérola, que imagina uma pessoa que trabalha com isso, que ela está sempre buscando uma pérola e ela está sempre buscando uma coisa nova e ela vai lá e acha uma pérola e aí naquele momento que ela acha a pérola que tem o maior valor possível, ela está disposta a vender tudo por aquilo. Um exemplo bem claro para a gente entender isso também é o exemplo da família. A família, para muitos que já formaram, entendem qual é o valor da família. E talvez quando você tinha, sei lá,
10, 15, 20 anos talvez, se você ainda não tinha uma família formada nessa época, você sabe que a tua mentalidade daquela época era que você só se preocupava com as tuas coisas, com o que você tinha que comer, com o que você tinha que comer, com se você estudava o que você tinha que estudar, se você trabalhava o que você tinha que trabalhar, mas no final das contas você não conseguia ter uma visão tão longo prazo e não existia nada que você falasse assim, ah, eu morreria por isso. Dificilmente. Para a maioria das pessoas, até uns 20 anos, dificilmente isso acontece. Agora, quando você forma uma família, aí as coisas mudam de figura. Porque você passa a ter, se você é um homem, você passa a ter uma esposa, se você é uma mulher, você passa a ter um marido, se você tem filhos, você passa a ter pessoas ali, crianças, um bebê, uma criança que depende de você. Não às vezes monetariamente ou financeiramente, mas depende de você, da tua presença, depende de você ensinar, depende de você educar para que ela entenda qual o caminho que ela tem que seguir. Então, quando você tem uma família, você entende o valor de algo que você não conseguia mensurar antes. Porque quando você não tem uma família, você não entende. Você às vezes tem isso como um sonho, como um objetivo de vida, como uma meta. Mas depois que você vive, você entende que é algo muito maior do que você realmente um dia já imaginou. É mais ou menos sobre isso. É como você conhecer algo que você não tinha a menor ideia do valor que aquilo ali tinha para a tua vida. E quando você vive, você ali sim, com experiências práticas, você consegue entender. Caramba, era tudo isso e eu nem imaginava. E quando você olha para trás, normalmente o significado é como é que eu perdi tanto tempo sem viver perto disso, sem entender esse valor? Quando você entende o real valor do reino dos céus, tudo muda. E se você hoje está entendendo a partir de agora esse valor, eu te peço uma coisa: ore e peça para que Deus te mostre muito além do que você está enxergando agora. Porque confiar na nossa própria capacidade, na nosso próprio entendimento, na maioria das vezes, é falho. Então, se você acha que você está enxergando muita coisa, fica tranquilo. Existe muito mais além do que você está enxergando agora, pela lente do teu celular ou do teu computador. Então, se você quer realmente enxergar o reino de Deus, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz, por essas parábolas, Senhor. E te agradecemos por nos mostrar, Pai, uma ótica, um ponto de vista, Senhor, por nos mostrar uma dimensão que nós não éramos capazes de enxergar, até entender o valor do reino dos céus. Senhor, nós queremos entender o real valor, como Jesus tenta nos mostrar nessas parábolas. Mas acima de tudo, Pai, nós queremos viver o reino dos céus. A tua palavra nos garante, Pai, na oração mais famosa que Jesus nos ensinou, que nós podemos viver o céu na terra, assim na terra como no céu. Por isso, Pai, nós te pedimos, nos mostra, Pai, o que o Senhor tem para a nossa vida, nos mostra os teus planos, nos mostra, Senhor, o valor do reino dos céus na minha vida, Pai. Talvez a minha visão esteja limitada, Pai. Como há muitos anos atrás, eu tinha muitas limitações que eu não percebia e hoje eu percebo. Por isso, Senhor, abre a minha visão agora, Senhor, para que eu possa ver aquilo que o Senhor quer me mostrar. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados? Eu espero que Deus fale contigo a partir dessa oração, se você orou junto comigo. Até semana que vem.